Minha gente, nesse período de pandemia, nós estamos procurando os hospitais, casa de saúde, para saber dos seus respectivos responsáveis como estão os preparativos, como estão cada médico, cada enfermeiro, cada colaborador, cada profissional do setor de saúde para o enfrentamento ao coronavírus. Hoje nós estamos aqui no Hospital São Januário e vamos conversar com o Dr. Fernando Fortucci, sempre muito solícito, sempre um grande anfitrião para receber mais uma vez a nossa reportagem. Doutor Fernando, muito obrigado e muito obrigado por participar conosco, de receber a nossa reportagem aqui nessa data. Eu que agradeço, né? Doutor Fernando, como é que estão todos os profissionais aqui do Hospital São Januário para o enfrentamento à Covid-19? Bom, todos estão apreensivos e preocupados, né? É uma doença nova, é uma doença que nós não temos praticamente não sabemos muito pouco a respeito da doença. A gente está muito dependente de ouvir alguém testar uma terapêutica, o outro vai, daí fala que aquela terapêutica não é eficaz, e testar outra terapêutica, e a gente está esperando os testes para a gente ver quem tem defesas, né? Quem não tem essa defesa e quem está doente. Porque o que está ocorrendo um grande número de óbitos, ele pode ter sido notificado a mais como coronavírus e a pessoa veio falecer de outro problema respiratório qualquer. Como pode ser o contrário? Às vezes a pessoa estava com coronavírus, já tinha um problema respiratório e não foi subnotificado. Então nós estamos nos considerando perdido em relação ao diagnóstico e ao tratamento. É claro que a gente está preparado para evitar o contágio, procurar fazer o isolamento, o distanciamento social e mesmo a quarentena daqueles que tiveram contatos com quem já foi testado e que deu positivo. O coronavírus é uma novidade e, portanto, estamos muito carentes de mais informações. Com certeza, né? Inclusive nós estamos, não somos nós que estamos, né? O Brasil todo está. Mesmo o Ministério da Saúde a gente considera que está. Ninguém sabe quando vai ser o pico da doença, nem nada disso. O Hospital São Januário tem quantos respiradores ou ventiladores mecânicos? Hoje nós estamos com 5 respiradores funcionando muito bem, né? A média que pedido por lei seria um respirador para cada 2 leitos, 2, 3 leitos. É essa a média que a gente mantém, que nós temos 7 leitos de UTI. Há uma expectativa de que o Hospital São Januário possa receber mais alguns aparelhos doados ou encaminhados pela Secretaria de Estado de Saúde? Foi prometido para todos os hospitais, para todos da linha de frente, para todos que ficariam responsáveis, todos os hospitais. Mas isso até hoje não aconteceu. Há uma informação, por exemplo, doutor Fernando, que muitos ventiladores mecânicos estão sendo, a nível de estado, a nível de país também, estão sendo, recebendo uma manutenção. Isso é seguro? A gente pode acreditar, o paciente, o futuro paciente do coronavírus pode acreditar no ventilador mecânico que passou por uma manutenção depois de estar encostado há algum tempo? Dependendo de quem fez essa manutenção, se foi a equipe técnica desse aparelho, dessa marca de aparelho, sim. Não é qualquer uma pessoa que vai mexer, porque os respiradores hoje, eles são eletrônicos, microprocessados, então é uma manutenção técnica que tem que ser da fabricante, não de qualquer curioso. É o Brasil apenas que não está preparado, que não estava preparado para receber essa péssima notícia da pandemia, ou é o mundo, doutor Fernando? Eu acredito que seja o mundo. O mundo inteiro. Ele não estava preparado para isso. É claro
que os países em desenvolvimento e subdesenvolvimento, onde nós estamos, que é em desenvolvimento, eles estão sofrendo muito mais com isso, porque além da pandemia, do problema de saúde, nós estamos atravessando uma crise econômica, uma crise política, que vai só se somando. Nossos dirigentes, cada um tem um norte, né? Então isso atrapalha muito o raciocínio da população. A crise já existia com a pandemia do coronavírus, ela aumenta? E muito. Para um país em desenvolvimento, igual o Brasil. Nós temos vários Brasis, né? O Brasil é um continente, nós temos vários. Né? Nós temos o Brasil de A a D, né? A E e vai por aí. Então, esse país mais pobre, mais carente, ele vai sofrer muito mais. Ainda mais com esse distanciamento, esse isolamento social, essa quantidade de desemprego que já era alto, né? Nós estávamos mais ou menos, acredito que em torno de 9 milhões de desempregados. Em março nós já atingimos 12,5 milhões de desempregados. Isso foi o mês passado. Se somarmos abril agora... A tendência é crescer. É claro. Onde nós vamos parar? E como que vai ser essa recuperação? Né? Da onde eles estão tirando esse dinheiro que estão passando para a população mais carente, que é muito justo, mas quando que nós vamos pagar isso? Da onde nós vamos tirar isso? Essa é a preocupação. Eu, como empresário do hospital, da área hospitalar, a nossa preocupação é muito grande. Primeiro na área de saúde, da onde nós estamos conversando, mas daí tem as consequências que talvez sejam tão funestas quanto o vírus. Doutor Fernando, aqui no Hospital São Januário, médicos, enfermeiros, enfermeiras, todos os profissionais, equipe de colaboradores, o senhor chegou a fazer uma reunião com todos depois da notícia da pandemia. Como é que está a questão da comunicação entre os profissionais no que tange ao novo coronavírus? A comunicação, nós nos sentimos, em termos de micro-região, muito privilegiados. Né? Nós tivemos aí 4 casos confirmados e os 4 casos evoluíram muito bem. Né? Agora, se tivermos aí mais 1 ou 2 casos, mas não temos caso no momento grave. Total de 6 casos em que os pacientes se encontram bem. Até o momento que nós estamos gravando essa entrevista com o doutor Fernando, a informação da assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Ubá, que um total de 6 casos. E há também, doutor Fernando, uma outra coisa que preocupa, acredito que a todos nós, ao senhor também, é que existe a partir de agora uma suspeita de uma contaminação doméstica. Certo. Que é essa contaminação comunitária. Isso piora muito, né, o nosso programa. Mas, no momento, nós estamos no melhor dos mundos dentro do Brasil, se raciocinando em termos de Brasil. Então, essa noção de evitar, de isolar o paciente, isso os profissionais de saúde, de um modo geral, já estão todos preparados para isso. Não chegou até agora, espero que não chegue, né? E já foi até dividido por etapas. Quem vai tratar dos casos mais graves, quais os hospitais vão ficar com os casos intermediários e médios. Então já foi isso mais ou menos estabelecido pelo Centro Regional de Saúde. E ficamos de receber as EPIs, que não recebemos até hoje. Não receberam? Não recebemos. Até o momento, não. Nenhum do governo do Estado de Minas Gerais. A Gerência Regional de Saúde que ficou de encaminhar? Não, quem ficou de encaminhar foi a Secretaria Municipal de Saúde através da GRS, né, do Centro Regional de Saúde, que não ocorreu, que não veio de cima, né, não veio da parte do governo do Estado, né, não veio para a nossa micro-região. É claro que eu já ouvi e vi entrevista do governador Zema, ele falando que ele realmente não enviou porque ele só tinha 3 a 4% dos leitos que estavam disponíveis para o coronavírus nessa região que não está incluída, BH e região metropolitana,
só 3 a 4% estavam ocupados com coronavírus. Os restantes estavam ociosos. Deve ser por isso que houve esse relaxamento nessa distribuição de EPIs. Mas nós não recebemos. Doutor Fernando Fortus, como empresário da área da saúde, o que o senhor queria que o senhor comentasse a respeito do isolamento social? É muito importante. Seria mais importante, e eu acho que seria mais factível do ponto de vista financeiro, se a gente investisse mais em testar a nossa população. Não estou falando de testar o total da população, pelo menos uma amostragem que seja estatisticamente significativa, para a gente ver qual a percentagem da população que está imunizada, que nós não precisamos preocupar com ele, poderíamos relaxar esse isolamento social desse pessoal. Qual é a percentagem que não tem defesa nenhuma, ou seja, IgG negativo, IgM negativo? Essa pessoa é suscetível. Já que nós temos uma transmissão comunitária aumentando, essa pessoa tem que ficar isolada, manter o isolamento dela. E os que estão doentes têm que ficar isolados mesmo em tratamento, né? Totalmente isolados. Sem essa testagem, nós vamos ficar nós estamos querendo isolar a totalidade da população e nem toda a totalidade da população está à mercê desse vírus. Tem uma grande percentagem que já está imune. Assim que essa curva de imunes atingir acima de 50%, 60%, 70%, a pandemia vai se diluindo e vai acabar. Mas sem testar, nós não sabemos, nós estamos no escuro. Né? Nós estamos isolando todo mundo e nem todo mundo é necessário. Se a equipe do Hospital São Januário receber hoje aqui um paciente confirmado com o coronavírus, estão todos preparados? O senhor acha que haverá algum tipo de tensão na equipe? Ou isso, todo mundo já está preparado para um momento como esse? Aliás, acho que vale ressaltar aqui, doutor Fernando, que pode receber um paciente com coronavírus de grau leve, de grau moderado e de grau mais grave. Essa divisão em graus, né, da doença vai mais da defesa da imunidade da própria pessoa, da imunidade da pessoa, do que da gravidade da doença. Os grupos de riscos, que todos nós sabemos, são pessoas que têm outras patologias, a idade, etc., são mais suscetíveis, porque a imunidade são bem menores. Né? É claro que todos os que estão aqui dentro já estão preparados para isso, e a gente já está, essa pessoa vai ser isolada, e, por exemplo, em UBA, os doentes que necessitarem, a maioria desses pacientes, eles não precisam de internamento, eles vão ser tratados em casa. Os casos leves e médios é em casa, isolados. Os casos graves que precisam de uma UTI, que por acaso vão precisar de um ventilador, esses casos, na nossa região, seria o Hospital Santa Isabel. Os casos médios e leves seria no Hospital São Januário e São Vicente. Já foram todos divididos de acordo com a gravidade da doença, de acordo com a imunidade de cada paciente. Doutor Fernando, o Mais Médico. No passado tivemos no Brasil Mais Médico, depois eles foram dispensados, alguns retornaram ao país de origem, outros resolveram permanecer no Brasil. O que o senhor pensa do Mais Médico justamente nesse momento da pandemia? É muito importante. O profissional de saúde é o que fica na linha de frente, né? Ele que vai fiscalizar, ele que vai ajudar a controlar esses pacientes, vai ter mais acesso aos pacientes, vão poder informá-los melhor, né? E evitar que o paciente fique perdido. Um governador dá um norte, o outro governador dá outro norte, o presidente vem dar um norte. E vai todo mundo dando pitaco, e ninguém testado, e nós não temos tratamento. Não existe tratamento para vírus específico. Né? Existe você aumentar as defesas do paciente e dar a sustentação, né? Para ele recuperar a imunidade e combater o vírus. Agora já estão falando que o vírus ele não provoca uma pneumonia, ele provocaria
um fator de coagulação na circulação pulmonar, que dificultaria a troca de oxigênio nos alvéolos. Então o tratamento já mudaria completamente, já seria anticoagulante. Também nós não sabemos disso. Isso alguns médicos que fizeram através de legistas, né, de cadáveres desses pacientes que faleceram com a doença, que estão supondo, que estão estudando isso e vão soltar os artigos publicando essas estatísticas e qual realmente a patologia que o vírus está causando. Qual que é a probabilidade de o paciente que já foi curado doar sangue para o outro que está infectado? O senhor acha que tem algum resultado positivo? Eu acho que isso aí é totalmente improvável, impossível, né? A gente não sabe como esse vírus, se ele permanece no organismo ou não, né? Isso aí vai demorar um pouco de tempo para a gente ver. Se você se sente curado, e foi curado mesmo, você eliminou esse vírus, combateu esse vírus, eliminou, ou se você tem chance de haver um recrudescimento dessa doença alguns tempos depois, quando caiu sua imunidade novamente. Nós não sabemos, né? Sabemos que a pessoa houve a melhora, foi embora para casa, mas não sabemos o que aconteceu com esse vírus. Então essa pessoa não pode doar sangue de forma alguma, né? E por falar em imunidade, o elemento toma aí a vitamina C, esperando melhorar a sua imunidade, toma vitamina D, toma as vitaminas. Em quanto tempo que esse organismo vai receber essa vitamina e vai poder dar uma resposta nesse vírus ou em qualquer um outro vírus? A vitamina C, igual você está citando o exemplo, vitamina C, vitamina D, é o que está sendo ventilado toda hora. Nesse momento. Um sai com um tratamento desse. Suco de limão fervendo, a gente vê isso, com aspirina. Então eu já vi milhares de. Isso aí é muito difícil de responder, porque são vários tipos de vitaminas e nem sempre aquela vitamina que a pessoa está tomando é o que ele está faltando, né? E nem sempre aquela vitamina tem algum efeito em cima desse vírus. Porque se tivesse algum efeito, estava resolvido o problema da cura do vírus. Mas não é isso. Não. Se você tomar vitamina C ou limão fervente com aspirina, acabaria com a doença, melhoraria, ele sairia do respirador, no caso dos doentes mais graves, por exemplo. Então estaria resolvido o problema. E não é o que está acontecendo. Então o que a gente sabe é o seguinte: onde existe muitos tratamentos, é sinal que nenhum está bom, nenhum serve. Então, por enquanto, a gente continua na mesma, nós continuamos perdido. Agora, falar quando que vai ser o pico dessa doença? Vai ser final de maio, início de junho? Não sabemos, enquanto não estiver uma amostra estatística do sistema da imunidade de nossos pacientes, né? Doutor Fernando, quantos leitos tem o Hospital São Januário e quantos leitos de UTI? Leitos de UTI, 7 leitos. Né? Leitos no hospital, 48 leitos. Incluindo a UTI? Incluindo a UTI. E por que nesse período, parece que isso a nível de Brasil inteiro, talvez do mundo inteiro, por que nesse período as pessoas estão procurando menos as portas dos hospitais? Está acontecendo, principalmente nas regiões de baixo índice de contaminação, como a nossa microrregião, as pessoas que já têm alguma comorbidade, que são do grupo de risco, ele evita de ir para a porta de um hospital onde fatalmente ele vai encontrar alguém com problema respiratório, que seja lá uma infecção por bactéria, ou seja por coronavírus, ou seja por H1N1 e etc. Então ele evita de acrescentar uma outra patologia que ele já tem, já que ele já tem a sua imunidade comprometida. Então essas pessoas se afastaram dos hospitais. Como na nossa região, se você rodar os hospitais, os pronto-socorro, você vai ver que estão vazios. Mesmo nós temos leitos hospitalares disponíveis no momento. Está entendendo? Todos os hospitais estão tendo esse tipo está ocorrendo isso. É a pessoa evitar um local que é um local de doença, é um local de drenagem de doentes. Entre o período de faculdade, de universidade e exercendo a medicina, são quantos anos, doutor Fernando? Eu me formei em 78.
42 anos. Com mais uns 8 ou 10 de faculdade. Eu formei nesse período, né? Eu entrei em 73, né? Quer dizer, são quase 50 anos dentro da medicina. O senhor já tinha passado por situações semelhantes a essa? Não, nunca. Só de ouvir falar, né? Só de ouvir falar. Nunca. A gripe espanhola. Já li, né? E mais ou menos na época da gripe espanhola, se você já leu alguma coisa, eles usavam máscaras, esse isolamento social. Tudo foi mais ou menos, nessa época ocorreu mais ou menos semelhante ao que está acontecendo agora, né? Hoje nós viemos conversar com o médico Dr. Fernando Fortucci, que, como eu disse no início dessa entrevista, muito solícito, um grande anfitrião que recebe a nossa equipe aqui para esse papo, para esse esclarecimento sobre a pandemia do coronavírus. Dr. Fernando, muito obrigado por receber a gente aqui. Por favor, apresente aí as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer. Eu acredito o grande número de infectados estão sendo resolvidos bem, principalmente na nossa região no interior de Minas, falando do interior de Minas. É difícil a gente comparar com Manaus, igual você está vendo uma grande catástrofe, porque Manaus também são um grande número de estrangeiros, né? Zona Franca de Manaus, indígenas. Porque o indígena, a imunidade do indígena é totalmente diferente da nossa, né? Eles não têm imunidade para esse tipo de virose. E fica muito mais fácil a transmissão. Eu acredito que esse seja um grande problema, além do problema da saúde local, né? Que eu não sei como que está em Manaus. Mas na nossa região, os casos têm se recuperado muito bem, né? Os casos que têm surgido. Eu acredito e tenho fé. Uma coisa que a gente não pode perder é a esperança. Toda tempestade um dia ela tem um fim, e esse fim vai chegar, ele está próximo, e com toda certeza nós vamos passar por isso e vai ficar resolvido, e espero não ver esse tipo de coisa tão cedo, né? Eu agradeço muito obrigado. Nós agradecemos também, doutor. Acesse o portal UBA News pela internet todos os dias, www.ubanews.com. Não tem BR. Inscreva no nosso canal no YouTube, acione o sininho e seja notificado todas as vezes que nós postarmos uma notícia, uma informação da cidade de Ubá. Com imagens de Felipe Oliveira, falamos aqui do Hospital São Januário e conversamos com o médico Dr. Fernando Fortucci.